Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental. Tradução de Nadir de Sales Penteado, Editora Paulus, canal Le Conde. Primeiro, os padres do deserto. A Filocalia incluiu, além das exortações de Pseudo Antão, o relato muito útil de um certo abade Filémon, que seria procurado em vão nas crônicas do deserto. O documento tem a marca da fábrica e parece situar-se entre a época dos grandes sinaítas e o renascimento exicasta do século XIV. Imaginado para valorizar a exíquia e a oração de Jesus, ele é, por outro lado, sem importância. O Tesaurus do padre Pucines, que provém de uma espécie de filocalia ainda não definitiva, apresenta outros trechos inspirados na mesma Pia Fraus, principalmente uma carta de Pseudo Crisóstomo sobre a oração de Jesus e diversos apotegmas. Para não atrair o espírito da filocalia e tampouco desafiar demais a história, simplesmente respigamos na coleção Cotelier alguns apotegmas que traduzem com bastante fidelidade a inspiração do deserto e abrem caminhos aos temas da futura oração do coração. Solidão interior e exterior, sobriedade e vigilância, oração ininterrupta, lugar de Jesus. Acrescentaram-se alguns textos. Os 8 maus pensamentos de Evagrio. Vários, cuja antiguidade é certa, encontram-se em diferentes autores da Filocalia. 2 apotegmas pseudopigráficos da coleção Pucines fecham essa curta lista. Apotegmas. Apotegmas são sentenças dos Santos Padres. Será de muito proveito a leitura do livro Palavras dos Antigos, Sentenças dos Padres do Deserto, da mesma coleção. O abade Bessarion moribundo diz: o monge deve, como os querubins e os serafins, ser apenas olhos. O abade Dulas diz: quando o inimigo nos incita a abandonar a solidão, não lhe demos ouvidos. Não há nada que valha a aliança entre a solidão e a fome para lutar contra ele. A solidão consegue uma visão penetrante para os olhos interiores. Ouvido por Epitáfio, o verdadeiro monge deve ter incessantemente no coração a oração e a salmodia. Evagrio diz ainda: suprime as relações numerosas,
se não queres que teu espírito divague e perturbe tua solidão. Elias diz: os homens têm o espírito nas próprias faltas, em Jesus ou nos homens. Os homens têm o espírito nas próprias faltas, em Jesus ou nos homens. Theonás diz: caímos no cativeiro das paixões da carne, porque nosso espírito negligencia a consideração de Deus. João Colobos disse: a prisão, jogo de palavras. O grego tem uma única palavra para guarda e prisão. Então, a prisão é manter-se sentado em sua cela e evocar, talvez também lembrar, Deus sem cessar. É o estava preso e me visitaste. Cronius diz que a alma pratique a sobriedade, afaste-se da distração e renuncie às próprias vontades. Então o Espírito de Deus se aproximará dela. Poimen diz: o princípio de todos os males é a distração. Poimen ainda diz: precisamos de uma só e única coisa, uma alma sóbria. À margem dos 8 pensamentos de Evagrio. 5 obras contribuem para obtermos a benevolência divina: a oração pura, o canto dos salmos, a leitura dos divinos oráculos do Espírito, a lembrança unida à compulsão do Espírito de seus pecados, da morte, do grande juízo e o trabalho manual. Se quiserdes, sendo corpóreos, render a Deus o culto de uma criatura corpórea, alimentai em segredo em vosso coração uma oração ininterrupta, e vossa alma se tornará, antes mesmo da morte, igual à dos anjos. Nosso corpo, privado da alma, é morto e fétido. Assim, a alma indolente na oração é morta, miserável e fétida. O profeta Daniel, que preferiu morrer a ficar um único instante privado da oração, ensina-nos admiravelmente que deveríamos considerar a privação da oração ainda mais cruel do que a própria morte. A cada uma das vossas respirações, acrescentai a sobriedade do espírito e o nome de Jesus, a meditação da morte e a humildade. Essas 2 práticas são de extrema utilidade para a alma. Falai de Deus mais vezes do que tomais vosso alimento. Aplicai-vos a pensar em Deus mais vezes do que respirais. É preciso lembrar-se de Deus mais vezes do que se respira. Apotegmas pseudepigráficos. De Silvano. Um irmão perguntava a um ancião: que espécie de pensamentos devo ter no coração? O ancião respondeu: tudo que o homem pode pensar, do céu à terra, é vaidade. Quem persevera na lembrança de Jesus, esse está na verdade. Disse-lhe o irmão: e como conseguir Jesus? Ele respondeu: o labor da humildade e a oração ininterrupta conseguem Jesus. Todos os santos, do começo até o fim, deveram a salvação a esses meios. De Poimen. Um ancião disse: luta para que teu espírito seja iluminado por Deus, tua alma santificada, teu corpo purificado, para que enfim te tornes simples, com a mesma unidade absolutamente simples da Trindade. Que o homem se torne de carnal todo espiritual, transformando-se ambos por uma resolução firme no terceiro e primeiro, o Espírito. Segundo, Evagrio Pontico.
Originário da Capadócia, discípulo de São Gregório Nazianzeno, passou os últimos 16 anos de sua vida no Egito como anacoreta. Herdeiro dos grandes alexandrinos, Clemente e Orígenes, ele cunhou, sob a nova forma de centúria espiritual, os princípios de uma mística decididamente intelectualista. A ascensão espiritual consiste em reintegrar a alma na contemplação primeira, em que ela verá Deus em si mesma, como num espelho. No caminho, o espírito terá de se despojar dos pensamentos apaixonados. Depois, mesmo dos próprios pensamentos simples, até a completa nudez de imagens, de conceitos e de formas. A contemplação primeira será então realizada e, com ela, a oração perfeitamente pura, que é apenas outro nome daquela. Evagrio conduz uma das grandes correntes da espiritualidade bizantina. João Clímaco, Máximo, o confessor, Simeão, o novo teólogo, os exicastas são seus herdeiros. Implicado na condenação do origenismo, acham desagradável citá-lo, mas ele penetra em toda parte, plagiam-no ou reproduzem-no, com o inconveniente de anatematizá-lo na passagem, como João Clímaco, por exemplo. A Filocalia, deixando de lado o bem laborioso e às vezes pueril Evagrio do Pobre, assinado Teodoro de Edessa, apresenta 4 textos do Pôntico: esboço da vida monástica, discernimento das paixões e dos pensamentos, trechos escolhidos nos capítulos sobre a sobriedade e, finalmente, sob o nome de Nilo, tratado sobre a oração, ao qual nos limitaremos aqui, considerando de bem perto a preciosa interpretação do padre Hausberg, que é um Evagrio comentado por ele mesmo. Sem falar da oração do coração, Evagrio destaca com insistência certo número de traços encontrados de ponta a ponta da tradição: guarda do coração, despojamento do espírito, simplificação da oração, ilusões, imagens, formas, etc. A purificação da alma, por meio da plenitude das virtudes, torna a disposição da inteligência inabalável e apta a receber o estado procurado. A oração é uma conversa da inteligência com Deus. Que estado não é, pois, necessário para essa atenção sem retorno, para ir a seu Senhor e conversar com Ele, sem nenhum intermediário? Moisés, quando quis aproximar-se da sarça ardente, foi impedido de fazê-lo, até que tirasse os sapatos. E tu, que pretendes ver aquele que ultrapassa todo pensamento e todo sentimento, como não te libertas de todo pensamento apaixonado? Primeiramente, ora para obter o dom das lágrimas. Assim poderás suavizar pela compunção a dureza inerente à tua alma, e confessando tua iniquidade contra ti, ao Senhor, obter dele o perdão. Mantém-te corajoso e ora com energia. Afasta as preocupações e as reflexões que se apresentarem, pois elas te perturbam e te agitam, debilitando o teu vigor. Os demônios te veem cheio de ardor pela verdadeira oração? Então eles te sugerem o pensamento de certas coisas que te apresentam como necessárias. Depois, não tardam a avivar a lembrança que a elas se liga, levando a inteligência a procurá-las. A inteligência não as encontra, entristece-se profundamente e se aflige. Chegado o momento da oração, eles devolvem então à memória os objetos de suas buscas e de suas lembranças. Assim, enfraquecida por essas associações, ela não vai conseguir realizar a oração proveitosa. Esforça-te por manter teu intelecto surdo e mudo durante a oração. Assim poderás orar. A oração é produto da doçura e da ausência de ira. A oração é fruto da alegria e do reconhecimento.
A oração é a exclusão da tristeza e do desalento. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E depois, pega a tua cruz, nega-te a ti mesmo, para poderes orar sem distração. Se queres orar dignamente, renuncia-te a todo instante. Se suportas toda sorte de provações, resigna-te sabiamente por amor da oração. Na hora de orar, encontrarás o fruto de todo sofrimento aceito com sabedoria. Se queres orar como convém, não entristeças nenhuma alma, senão corres em vão. O rancor cega a faculdade mestra de quem ora e derrama-lhe trevas sobre as orações. Armado contra a ira, não admitirás jamais a cobiça, pois é a cobiça que alimenta a ira. Esta, por sua vez, turva os olhos da inteligência e destrói, assim, o estado de oração. Não te contentes de orar nas atitudes exteriores, mas leva a tua inteligência ao sentimento da oração espiritual com grande temor. Não ores para que tuas vontades se cumpram. Elas não concordam necessariamente com a vontade de Deus. Ora sim, segundo o ensinamento recebido, dizendo que vossa vontade se cumpra em mim. Em tudo, pede-lhe que se faça a sua vontade, pois ele quer o bem e o benefício para a tua alma. Tu, porém, não é isso necessariamente que procuras. Que há de bom fora de Deus? Deixemos, pois, a Ele todos os nossos interesses, e isso será vantajoso para nós. Aquele que é bom é também necessariamente aquele que concede dons excelentes. E não te aflijas quando não receberes imediatamente de Deus o objeto de teu pedido. É que Ele quer fazer-te ainda maior bem, por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. O que há de mais sublime, de fato, do que conversar com Deus e abstrair-se numa íntima comunicação com Ele? A oração sem distração é a intelecção mais alta da inteligência. A oração é uma ascensão da inteligência para Deus. Ora, em primeiro lugar, para te purificares das paixões. Em segundo lugar, para te libertares da ignorância. Em terceiro lugar, para te libertares de toda a tentação e abandono. Ora, em primeiro lugar, para te purificares das paixões. Em segundo lugar, para te libertares da ignorância. E em terceiro lugar, para te libertares de toda a tentação e abandono. Em tua oração, procura unicamente a justiça e o reino, isto é, a virtude e a gnose, e todo o resto te será dado por acréscimo. Orando com teus irmãos e orando só, esforça-te por orar, não por hábito, mas com sentimento. Tua inteligência divaga durante a oração? É que ela ainda não ora como monge. Ela ainda é do mundo e se ocupa em enfeitar a tenda exterior. Enquanto oras, vigia intensamente a tua memória, para que, ao invés de sugerir-te as suas lembranças, ela te leve à consciência da tua prática, pois a inteligência tem uma perigosa tendência, deixar-se pilhar pela memória no momento da oração. Qual o objetivo dos demônios quando excitam em nós a gula, a impudícia, a cobiça, a ira, o rancor e as outras paixões? Querem que a nossa inteligência, estupidificada por elas, não possa orar convenientemente, pois as paixões da parte irracional, vencedoras, impedem-na de mover-se de acordo com a razão, de acordo com as razões dos seres como objeto de contemplação,
para procurar atingir a razão, o logos, o verbo de Deus. Nós vamos às virtudes, primeiro degrau, vida ativa, em vista das razões dos seres criados, segundo degrau, contemplação inferior. Vamos a estas em vista do Senhor que as estabeleceu, terceiro degrau, teologia. Quanto ao Senhor, ele costuma aparecer no estado de oração. O estado de oração é um hábito impassável que, por um amor supremo, arrebata aos cimos intelectuais a inteligência possuída pela sabedoria. Quem ama a Deus conversa incessantemente com Ele, como com um pai, despojando-se de todo pensamento apaixonado. Não é porque se tenha atingido a apateia que se irá orar verdadeiramente, pois é possível ficar nos pensamentos simples, isto é, purificados de laços sensíveis, e distrair-se na meditação deles, estando, portanto, longe de Deus. Suponhamos que a inteligência não permaneça nos pensamentos simples. Nem por isso terá atingido o lugar da oração, pois ela pode encontrar-se na contemplação dos objetos e ocupar-se em suas razões. Ora, essas razões, sendo ao mesmo tempo expressões simples, em sua qualidade de considerações de objetos, imprimem uma forma na inteligência e a afastam muito de Deus. Suponhamos que a inteligência se eleve acima da contemplação da natureza corpórea. Ela ainda não tem a visão perfeita do lugar de Deus, pois pode encontrar-se na ciência dos inteligíveis e partilhar sua multiplicidade. Quem ora em espírito e em verdade, não tira mais das criaturas os louvores que dá ao Criador. É do próprio Deus que ele louva a Deus. Se és teólogo, vais orar verdadeiramente. E se oras verdadeiramente, és teólogo. Quando tua inteligência, num ardente amor de Deus, sai, por assim dizer, pouco a pouco de tua carne, quando rejeita todos os pensamentos que vêm dos sentidos, da memória ou do temperamento, quando ela se enche ao mesmo tempo de respeito e de alegria, então podes considerar-te próximo dos limites da oração. Quando tua inteligência, num ardente amor de Deus, sai, por assim dizer, pouco a pouco de tua carne, quando rejeita todos os pensamentos que vêm dos sentidos, da memória ou do temperamento, quando ela se enche ao mesmo tempo de respeito e de alegria, então podes considerar-te próximo dos limites da oração. Não imagines possuir a divindade em ti quando oras, nem deixes tua inteligência aceitar a marca de uma forma qualquer. Mantém-te como imaterial com I minúsculo, diante do imaterial com I maiúsculo, e compreenderás. Fica atento às armadilhas dos adversários. Acontece, enquanto oras puramente e sem perturbação, que se te apresente de súbito uma forma desconhecida e estranha. Ela quer levar-te à presunção de que ali colocas Deus e fazer com que vejas a divindade no objeto quantitativo que de repente apareceu diante dos teus olhos. Porém, a divindade não tem quantidade nem rosto. Quando o demônio ciumento fracassa na excitação da memória durante a oração, age sobre a compleição do corpo, para despertar na inteligência algum fantasma desconhecido e assim dar-lhe forma. Quando o demônio ciumento fracassa na excitação da memória durante a oração, age sobre a compleição do corpo, para despertar na inteligência algum fantasma desconhecido e assim dar-lhe forma.
A inteligência, acostumada a limitar-se a conceitos, é então facilmente subjugada. Aquela que tendia à gnose imaterial e sem forma, deixa-se iludir e pensa que a fumaça é luz. Sê prudente, protegendo tua inteligência de todo conceito na hora da oração, para que ela seja firme na sua tranquilidade própria, de sua natureza original. Então, aquele que tem piedade dos ignorantes virá também sobre ti e receberás um dom de oração muito glorioso. Não poderias possuir a oração pura, estando perturbado com coisas materiais e agitado por inquietações contínuas, pois a oração é abandono dos pensamentos. Impossível correr entravado. A inteligência sujeita às paixões também não poderia ver o lugar da oração espiritual, pois ela é solicitada de todos os lados pelo pensamento apaixonado e não consegue manter-se inflexível. Se oras verdadeiramente, sentirás uma grande segurança. Os anjos te escoltarão como a Daniel e te iluminarão sobre as razões dos seres. Se oras verdadeiramente, sentirás uma grande segurança. Os anjos te escoltarão como a Daniel e te iluminarão sobre as razões dos seres. A salmodia vence as paixões e acalma a intemperança do corpo. A oração faz a inteligência exercer sua atividade própria. A oração é a atividade que convém à dignidade da inteligência. É a aplicação mais admirável e mais completa desta. A salmodia depende da sabedoria multiforme. A oração é o prelúdio da gnose imaterial e uniforme. Se ainda não recebeste o carisma da oração e da salmodia, insiste. Tu o receberás. No momento das tentações dessa espécie, recorre a uma oração breve e veemente. O corpo tem o pão por alimento, a alma, a virtude, a inteligência, a oração espiritual. Não escutes as exigências de teu corpo no exercício da oração. Não deixes que uma picada de piolho, pulga, pernilongo ou mosca te prive da melhor vantagem da oração. A respeito de um outro irmão espiritual, lemos que uma víbora atacou-lhe o pé durante a oração, mas ele não moveu os braços até acabar a oração habitual e escapou ileso, porque amara a Deus mais que a si mesmo. Não eleves os olhos enquanto oras. Renuncia à carne e à alma e vive segundo a inteligência. Um outro santo, cheio do amor de Deus e de zelo na oração, encontrou, quando andava pelo deserto, 2 anjos que se puseram um à sua direita, outro à sua esquerda, e caminharam juntos. Mas ele não lhes deu a mínima atenção, para não perder o melhor, pois lembrava-se da palavra do apóstolo: nem os anjos, nem os principados, nem os poderes poderão separar-nos da caridade de Cristo. Aspiras a ver a face do Pai, que está no céu. Não procures, por nada deste mundo, perceber forma ou rosto durante a oração. Feliz o espírito livre de qualquer forma durante a oração. Bem-aventurada a inteligência que, no momento da oração, torna-se imaterial e despojada de tudo. Aquele outro leva à perfeição a oração que não cessa de fazer frutificar para Deus toda a sua intelecção primeira,
a do estado original. Aquele outro leva à perfeição a oração que não cessa de fazer frutificar para Deus toda a sua intelecção primeira, a do estado original. A atenção em busca de oração vai encontrá-la, pois se a oração vem depois de alguma coisa, é justamente da atenção. Apliquemo-nos nisso. A atenção em busca de oração vai encontrá-la, pois se a oração vem de alguma coisa, é justamente da atenção. Apliquemo-nos nisso. A vista é o melhor de todos os sentidos. A oração é a mais divina de todas as virtudes. A excelência da oração não reside na simples quantidade, mas na qualidade. São testemunhas os dois que subiram ao templo, e as palavras: nas vossas orações não useis de vãs repetições. Enquanto ainda tens atenção para o que provém do corpo, enquanto tua inteligência considera os atrativos externos, ainda não viste o lugar da oração. Está mesmo longe do caminho abençoado que conduz a ele. Enquanto ainda tens atenção para o que provém do corpo, enquanto tua inteligência considera os atrativos externos, ainda não viste o lugar da oração. Está mesmo longe do caminho abençoado que conduz a ele. Pois, quando em tua oração tiveres conseguido ultrapassar qualquer outra alegria, é que finalmente, em toda a verdade, terás encontrado a oração. Pois quando em tua oração tiveres conseguido ultrapassar qualquer outra alegria, é que finalmente, em toda a verdade, terás encontrado a oração. Terceiro, Macariana. Macário, o Grande, falecido em 390 mais ou menos, organizador da vida monástica na Sétia e mestre de Evagrio, apadrinha uma obra volumosa. Dessa obra, 2 ou 3 páginas, quando muito, podem apelar para o seu testemunho. Dele, o compilador da Filocalia reproduziu 150 capítulos sobre a perfeição no espírito, parafraseados por Simeão, o Metafrasta. Trata-se, de fato, de uma antologia bastante fiel, respigada nas 50 homilias espirituais que, daí em diante, a crítica atribui a um autor messaliano ou messalianizante do início do século V, que parece ser Simeão da Mesopotâmia. Existe finalmente um ciclo copta de Macário, que Macário de Corinto não teria deixado de explorar, se o tivesse conhecido. As 3 tradições têm aqui o seu lugar. Um apotegma aparentemente autêntico esboça a oração monológica. As homilias espirituais, suspeitas à ortodoxia, em razão do seu tema característico da coexistência da graça e do pecado na alma, messalianismo, pertencem, sob muitos aspectos, à tradição da oração do coração. Preponderância da atenção e da oração, despojamento do espírito, consciência do sobrenatural, a famosa plerofória, esse sentimento de plenitude e de certeza, que marca de ponta a ponta toda uma corrente da espiritualidade bizantina. E, sobretudo, lugar do coração e da experiência luminosa. Faltam comparações ao pseudo-Macário para ilustrar a realidade do coração. O coração é um mundo, segundo um tema eloquentemente desenvolvido por Orígenes em suas homilias sobre Lucas 21. Um cerco, uma parelha, uma paisagem de nevoeiro em que não se enxerga a 2 passos, uma choupana esfumaçada, etc. Essa preocupação anuncia claramente a noção
transfisiológica que a oração do coração cristã partilha com métodos da mesma inspiração. Finalmente, o ciclo copta vem exalar a oração de Jesus ligada à respiração, em termos surpreendentes. A coletânea das virtudes de São Macário é nitidamente diversificada. Partilha certos elementos com as homilias. Qual é a cronologia dos outros? É muito difícil responder. De qualquer maneira, o testemunho tem seu valor. Seguimos rigorosamente a tradução de Amélinot, literal, sem dúvida, mas com toda certeza decepcionante. Macário da Sétia e a Monologia. Perguntaram ao abade Macário como se deve orar. O ancião respondeu: não há nenhuma necessidade de se perder em palavras. Basta estender as mãos e dizer: Senhor, como quiserdes e como souberdes, tende piedade. Se a luta vos atormenta, dizei: Senhor, socorrei-me. Ele sabe o que vos convém e terá piedade de vós. Pseudo Macário. A alma se afasta das más divagações, guardando o coração para impedir seus membros, os pensamentos, de divagarem pelo mundo. A base verdadeira da oração é esta: ficar atento a seus pensamentos e entregar-se à oração numa grande tranquilidade e paz, de maneira a não chocar os de fora. O homem deverá, pois, lançar o combate aos próprios pensamentos, trabalhar a massa dos pensamentos maus que o rodeiam, projetar-se para Deus, não fazer as vontades dos seus pensamentos, mas, ao contrário, fazer com que estes voltem de sua dispersão, separando dos pensamentos maus os naturais. A alma sob o pecado vai como que através de um rio invadido pelos caniços, ou por emaranhados de arbustos e de espinheiros. Quem quer atravessá-los deve estender as mãos e penosamente afastar à força o obstáculo que o aprisiona. Assim, os pensamentos do poder inimigo envolvem a alma com sua ganga. E é preciso grande zelo e extrema atenção de espírito para discernir os pensamentos intrusos do poder inimigo. O espírito é uma coisa e a alma outra? O corpo tem diversos membros. Diz-se, no entanto, homem. Do mesmo modo, a alma tem vários membros: o espírito, a consciência, a vontade, os pensamentos que acusam ou também desculpam. Mas tudo isso está unido num mesmo pensamento, e os membros da alma constituem o homem interior. Assim como os olhos do corpo percebem de longe os espinhos, também o espírito prevê as ciladas do poder inimigo e previne a alma, cujos olhos são ele. Aqueles que se aproximam do Senhor devem fazer sua oração num estado de tranquilidade e de paz extrema. Devem aplicar a atenção no Senhor, com compulsão no coração e sobriedade de pensamentos, sem gritos inconvenientes e confusos. O fogo celeste da divindade que os cristãos recebem nesta vida, no interior do coração, esse fogo que faz o seu trabalho no coração desses cristãos, sai quando da dissolução do corpo e reajustará os membros decompostos no dia da ressurreição. Os 3 jovens lançados na fornalha por causa de sua justiça levavam o fogo divino de Deus dentro de seus pensamentos, servindo e operando no meio desses pensamentos. E o fogo manifestou-se fora deles e conteve o fogo sensível. Da mesma forma, as almas fiéis recebem secretamente nesta vida o fogo divino e celeste, e é esse fogo que forma a imagem celeste na humanidade. Vosso coração é um sepulcro. Quando o príncipe do mal e seus anjos nele se alojam, quando os poderes de Satã passeiam no vosso espírito
e nos vossos pensamentos não estáis mortos para Deus? O Senhor libera o Espírito para permitir que ande sem dificuldade e com alegria na atmosfera divina. O pecado tem o poder e a insolência de entrar no coração, porque os pensamentos não vêm de fora, mas de dentro do coração. O apóstolo disse: quero que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem pensamentos maus. Ora, é do coração que procedem os pensamentos maus, segundo o Evangelho. Aproxima-te, portanto, da oração. Inspeciona teu coração e teu espírito e toma a resolução de fazer subir para Deus uma oração pura. Vigia, sobretudo, para que não haja obstáculo, para que tua oração seja pura, que teu espírito se ocupe do Senhor, tanto quanto do amanho o lavrador e da mulher o marido. Se dobras os joelhos para orar, e se outros não vêm roubar teus pensamentos. A graça imprime no coração dos filhos da luz as leis do Espírito. Eles não devem, pois, buscar sua segurança nas Escrituras feitas com tinta, pois a graça de Deus imprime também as leis do Espírito e os mistérios celestes nas tábuas do coração. O coração efetivamente comanda e rege todo o corpo. A graça, uma vez que tenha conquistado as pastagens do coração, reina sobre todos os membros e pensamentos, pois é nele que estão o espírito e todos os pensamentos da alma e sua esperança. Através dele, a graça passa para todos os membros do corpo. Com os filhos das trevas acontece o mesmo. O pecado reina sobre seu coração e passa por todos os seus membros. Como a água através de um canal, assim passa o pecado através do coração e de seus pensamentos. Os que o negam terão para julgá-los e zombar deles a vitória futura de seu pecado. Pois o mal toma o cuidado de esconder-se no espírito do homem, para escapar dele. Todos os animais estão em poder de quem mantém as rédeas. Assim também o coração tem inúmeros pensamentos naturais unidos a ele. O espírito e a consciência é que corrigem e dirigem o coração. Despertam os pensamentos naturais que nele se agitam. Porque a alma tem muitos membros, embora seja una. O mal realiza sua obra no coração, sugerindo-lhe pensamentos maus, impedindo o espírito de orar com pureza e acorrentando-o a este século. Estendeu-se por sobre as almas, penetrou até a medula dos ossos. Assim como Satã está no ar, sem que Deus tenha que sofrer nada por isso, também o pecado está na alma, e, no entanto, a graça de Deus ali está ao mesmo tempo, sem sofrer por causa dele nenhum prejuízo. A perfeição não consiste em abster-se do mal. Consiste em revestir-se de um espírito humilhado, em fazer morrer a serpente que se aninha e pratica o homicídio abaixo mesmo do espírito, nos tesouros e nos celeiros da alma, ainda mais profundamente que os pensamentos. Porque o coração é um abismo. Os mercadores reúnem de toda a terra fontes de benefício terrestre. Assim, os cristãos, através do conjunto das virtudes e pelo poder do Espírito Santo, reúnem de toda a terra os pensamentos dispersos de seus corações. É o mais belo e o mais verdadeiro dos negócios. O poder do Espírito Divino é capaz de reunir o coração disperso por toda a terra no amor do Senhor para transportar-lhe o pensamento pelo mundo eterno. Nossa oração não deve começar por nenhuma convenção nem hábito. Atitude corporal, silêncio, genuflexão. Devemos vigiar com atenciosa sobriedade o nosso espírito, esperando o momento em que Deus se apresente, visite a alma através de todas as suas passagens, atalhos e sentidos.
Só é preciso calar-se, gritar e orar com clamores quando o espírito está solidamente ligado a Deus. A alma deve despojar-se inteiramente para a súplica e o amor de Cristo, sem distração, nem divagação de pensamentos. A soma de toda atividade boa, a mais alta de nossas obras, é a perseverança na oração. Através dela, podemos cada dia adquirir todas as virtudes, pedindo-as a Deus. Ela alcança, para os que são julgados dignos, a comunhão com a bondade divina, com a operação do Espírito, a união no sentido espiritual com o Senhor, num indescritível amor. Quem impõe a si mesmo todos os dias a perseverança na oração é consumido pelo amor espiritual de um desejo divino, é inflamado por uma ardente melancolia de Deus e recebe a graça espiritual da perfeição santificante. Cada um de nós deve verificar se encontrou o tesouro em seu vaso de argila, se revestiu da púrpura do Espírito, se viu o Rei, se descansou bem perto dele, ou se, nesse momento, não se move nas moradas mais exteriores, pois a alma tem grande número de membros e grande profundidade. O pecado, nela penetrando, apoderou-se de todos os seus membros e das pastagens do coração. Quando o homem se põe à procura da graça, esta vem até ele e se apossa talvez de 2 membros da alma. Quem tem pouca experiência, ao ser assim consolado pela graça, pensa que ela se apoderou de todos os membros da alma e que o pecado foi extirpado. Ora, a maioria continua sob o domínio do pecado e apenas uma pequena parte sob o da graça. Mas, na sua ignorância, ele se deixa surpreender. Dizia ainda isto: o espírito que se afasta da lembrança de Deus cai na ira ou na cobiça. A uma chamava bestial e a outra diabólica. Como eu lhe replicasse, espantado de que o espírito do homem pudesse estar incessantemente com Deus, disse-me: em todo pensamento e ação pela qual a alma presta culto a Deus, ela está com Deus. O monge deve seu nome, em primeiro lugar, ao fato de ser só, monos, pois abstém-se de mulher e renuncia ao mundo, por dentro e por fora. Por fora, renunciando à matéria e às coisas do mundo. Por dentro, renunciando às suas próprias representações, impedindo os pensamentos das preocupações mundanas. E chamado monge em segundo lugar, porque ora a Deus com uma oração ininterrupta, para purificar o espírito dos pensamentos numerosos e contrários, para que seu espírito se torne monge em si mesmo e sozinho diante do verdadeiro Deus, não admitindo os pensamentos do mal, permanecendo puro em qualquer tempo e íntegro diante de Deus. É preciso livrar o espírito de toda divagação, para impedi-lo de se deixar perturbar pelos pensamentos. Na ausência dessa libertação, ele ora em vão. O espírito divaga em torno desses objetos. Parece orar, mas sua oração não sobe para seu Deus. Se ele não faz uma oração pura, acompanhada de plena certeza da fé, Deus não a acolhe. A lei escrita conta muitos mistérios, de forma velada. O monge que se entrega à oração e a uma graça lhe mostra mistérios mais terríveis que os da Escritura. Através da leitura da lei escrita, não se pode realizar nada de comparável ao que o culto de Deus faz realizar-se, pois nele tudo está realizado. Aquele que o escolheu não tem mais necessidade da leitura das Escrituras. Ele sabe que tudo se consuma na oração. O ciclo copta. Abade Macário disse:
Não façamos com que a fonte borbulhando lance dessa mistura única o receptáculo do coração, o que é maculado, mas que lance incessantemente para o alto o que é doce em qualquer tempo, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão interrogou-o ainda dizendo: qual é a obra mais agradável a Deus, no asceta e no abstinente? Respondeu-lhe dizendo: bem-aventurado aquele que for encontrado perseverante no nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, sem cessar e de coração contrito, porque sem dúvida não existe em toda a vida prática obra tão agradável quanto esse alimento bem-aventurado, se o ruminares sempre. Se o ruminares como a ovelha, quando o faz vir para cima e experimenta a doçura de ruminar, até que a coisa ruminada entre no interior de seu coração e nele derrame uma doçura e um óleo, unção, bom para o estômago e para todo o interior. Não vês a beleza da sua expressão cheia da doçura do que ela ruminou na boca? Oxalá consigamos que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a graça, em seu nome doce e macio, untuoso. Um irmão interrogou o abade Macário dizendo: explica-me estas palavras, hein? A meditação de meu coração está em tua presença. O ancião lhe disse: não há outra meditação excelente, além do nome salutar e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, habitando continuamente em ti, assim como está escrito: como em uma andorinha eu gritarei, e como uma rola meditarei. É assim que faz o homem piedoso, constante no nome salutar de nosso Senhor Jesus Cristo. Como uma andorinha eu gritarei, e como uma rola meditarei. É assim que faz o homem piedoso, constante no nome salutar de nosso Senhor Jesus Cristo. O abade Macário o Grande disse: prestemos atenção a esse nome, nosso Senhor Jesus Cristo, com o coração contrito. Quando teus lábios estão ardentes e tu o atraes para ti, não o conduzas a teu espírito para fingir, mas pensa em tua invocação: nosso Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. No descanso verás sua divindade repousar em ti. O nome de Jesus expulsará as trevas das paixões que estão em ti. Purificará o homem interior com a purificação de Adão quando estava no paraíso. Esse nome bendito que João Evangelista invocou, dizendo: luz do mundo, doçura que não sacia e verdadeiro pão de vida. O abade Evagrio disse: atormentado pelos pensamentos e paixões do corpo, fui procurar o abade Macário e disse: meu pai, dize-me uma palavra da qual eu viva. E disse o abade Macário: amarra a pedra à corda da âncora, e, pela graça de Deus, a barca atravessará as vagas diabólicas, as ondas deste mar enganador e o turbilhão das trevas deste mundo vão. Disse eu: o que é a barca? O que é a corda? E o que é a pedra? O abade Macário respondeu: a barca é teu coração, vigia-o. A corda é teu espírito, prende-o a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra que tem poder sobre todas as ondas e vagas diabólicas que combatem contra os santos. Pois não é fácil dizer a cada respiração: nosso Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Eu te bendigo, meu Senhor Jesus, socorre-me. Quando o peixe estiver lutando ainda contra a onda, será pegado sem o saber. E nós também, se formos perseverantes nesse nome salutar de nosso Senhor Jesus Cristo,
ele pegará o diabo pelas ventas, por causa do que nos fez. E nós também, se formos perseverantes nesse nome salutar de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegará o diabo pelas ventas, por causa do que nos fez. Mas nós, os fracos, saberemos que o socorro é de nosso Senhor Jesus Cristo. O abade Macário disse: visitei um doente que estava de cama. O ancião recitava, mais que qualquer outra coisa, o nome salutar e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu o interrogasse sobre suas melhoras, disse-me com alegria: como persevero em tomar esse doce alimento de vida, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Encantaram-me com a doçura do sono. Apareceu-me numa visão o Rei, o Cristo, como Nazareno, e disse 3 vezes: vê que sou eu e não outro, senão eu. Depois acordei sobressaltado, em grande alegria, de modo que esqueci a dor. O abade Macário o Grande disse: um monge que fica sentado em sua cela precisa concentrar em si a inteligência, longe de toda a preocupação do mundo. Que ele não a deixe vacilar nas vaidades deste século, mas que tenha um único objetivo, isto é, colocar o pensamento só em Deus, persistindo nele em todos os momentos, sem solicitude, e que não deixe nada de terreno entrar tumultuosamente em seu coração, mas que esteja tanto no espírito quanto em todos os seus sentidos, como se fosse na presença de Deus. O abade Macário o Grande disse: se te aproximares da oração, presta atenção em ti com firmeza, para não entregares teus vasos nas mãos dos inimigos, porque eles querem levar teus vasos, que são os pensamentos da alma. São vasos gloriosos, com os quais servirás a Deus, pois o que Deus quer de ti não é que lhe rendas glória apenas com os lábios, enquanto os pensamentos andam vacilantes e esparsos por todo o mundo, mas que a alma e todos os seus pensamentos sejam coerentes e olhem o Senhor sem solicitude.